Só que, na verdade, queria começar falando de PetroRio. A empresa subiu mais de 14% na semana passada, né? A gente estava falando até sobre isso, liderando todas as altas. Também, na semana passada, a gente viu a Petrobras, que confirmou que recebeu oferta aí de 2 consórcios pelos campos de Albacora, né? Com a Prio participando de um dos consórcios. Caso a aquisição, por exemplo, dos campos de Albacora se confirme, queria saber a sua opinião. Como que você acha que essa movimentação pode acabar aí afetando a PetroRio? Eu vejo como um cenário totalmente game changer aí para PetroRio ou para empresa do outro consórcio para as empresas do outro consórcio que eventualmente adquirirem Albacora, né? Especialmente em relação a PetroRio, alguns pontos para mencionar. Na semana passada a gente teve essa questão das notícias veiculadas na mídia, contendo algumas especulações a respeito da avaliação das propostas que foram recebidas pela Petrobras sobre o campo de Albacora. A PetroRio ela soltou um comunicado ao mercado no dia 30 de setembro, né, de acordo com a regulamentação aí da CVM, então foi soltado esse comunicado ao mercado dizendo que a negociação ainda está em fase pré-negocial. Então, nessa etapa da negociação, são analisados os componentes de valor, as demais condições da proposta que são oferecidas. Então, a Petrobras ela não avalia só o valor dos ativos, mas como isso vai ser pago, enfim. Então, tem uma série de fatores que ainda estão sendo analisados e a eventual concretização dessa transação vai depender do resultado dessas negociações. No momento, não tem nada certo em relação a isso, não dá para fazer nenhuma previsão. Agora, a PetroRio ela também não foi informada pela Petrobras, nem por qualquer outra empresa em relação ao resultado dessa fase pré-negocial. E então a gente não tem ainda o conhecimento dos termos, das condições das ofertas que foram feitas nem pela PetroRio, nem pelos outros concorrentes. Agora, já era esperado esse bid mais alto em Albacora por parte da PetroRio. A PetroRio ela chegou a dar, na verdade a Petrobras ela chegou a dar alguns detalhes sobre o projeto de desinvestimento dos campos de Albacora e Albacora Leste na Bacia de Campos na semana passada. Ela disse que recebeu as ofertas vinculantes do consórcio da PetroRio com Cobra e um outro consórcio que seria representado pela EIG com a Enalta e a 3R para aquisição de ambos os campos de Albacora e Albacora Leste. E por que eu falei que isso já era esperado por parte da PetroRio? Primeiro porque a PetroRio está com uma posição muito forte de caixa, justamente para aproveitar esses desinvestimentos por parte da Petrobras. E além disso, o management da companhia já havia informado o interesse prévio por esses campos de Albacora, a intenção de participar da oferta. Isso justo porque os campos de Albacora são muito próximos dos outros campos da PetroRio, principalmente do campo de Frade, isso poderia gerar algumas sinergias aí na operação e custos mais baixos de extração. Agora, como isso afeta as ações da PetroRio ou de eventuais outras empresas que participarem do consórcio e levarem o campo de Albacora, né, seria um game changer. Por que eu falei que é um game changer? Porque é um aumento da produção de cerca de 77 mil barris de óleo, né, equivalente. Então, no caso da PetroRio, lembrando que é um consórcio, né, então a PetroRio ela não vai ter 100% de participação nos campos, vai depender da participação do consórcio, que até agora a gente não sabe qual que é, mas digamos que seja de 50%, tá, no caso da PetroRio, isso representaria um aumento de 120% da produção atual da empresa. Então é realmente um game changer, tá? E vale ressaltar também que para Albacora especificamente, tá? Esse seria, considerando aí o valor de 4 bilhões, o valor da oferta que a Petrobras divulgou, né, esse seria o maior valor até então para algum campo maduro de petróleo aqui no Brasil, que superaria até o campo de Roncador, que foi vendido por Equinor por 2,9 bilhões de dólares. Então, isso vai em linha com a estratégia da PetroRio, que que é especializada justamente na revitalização de campos maduros de petróleo e investindo nesse plano de desinvestimento da Petrobras, é provável que a PetroRio, que tem essa especialidade, consiga aumentar a produtividade, prolongar a vida útil aí dos campos. Então, eu vejo Tá com muitos bons certo. olhos. Uhum. Frederico, ainda vou continuar nesse assunto com você. O Marco também tem perguntas, mas só para entender um pouquinho a sua visão, porque até já falei com o Marco agora há pouco sobre isso, mas a gente vê que pelo nosso chat aqui tem muitos investidores, né? Às vezes a gente percebe que está tendo uma migração de muitos investidores das ações de Petrobras, por exemplo, para ações de PetroRio. Você acha que é um movimento que faz sentido? Quais são os gatilhos que você acredita que eles devem ali movimentar a Prio no médio prazo, por exemplo, com essa movimentação? Olha, são posições diferentes, mas eu acredito que faz sentido sim esse movimento. A gente, inclusive, também fez essa recomendação na Warren,
por alguns motivos, tá? Acho que em relação a Petrobras, primeiro, eu vejo com bons olhos a estratégia de desinvestimento. Vale lembrar que a Petrobras hoje é uma empresa integrada, então ela está presente não só no upstream, que é a exploração e produção de petróleo, mas também no midstream, downstream, na parte de refino e distribuição. Então a gente está falando de empresas que têm atividades diferentes, né? Enquanto a Petrobras é uma empresa integrada, a PetroRio está focada somente na exploração e produção de petróleo. Tá? Então, no caso da PetroRio, a gente não se preocupa com preço de combustíveis, se o governo vai interferir, se não vai, com eleições no ano que vem. Então, o driver que a gente está olhando é o preço do petróleo, lifting cost, quanto que custa para a PetroRio extrair petróleo dos seus campos, né? E as possíveis oportunidades com os desinvestimentos da Petrobras. Então, são teses de investimentos diferentes. Eu acredito sim que no médio e longo prazo a Petrobras ela pode destravar valor, pode reduzir sua dívida, já está reduzindo sua dívida com a venda de ativos, mas é um cenário que ainda é nebuloso por alguns motivos. A própria interferência do governo nessa questão dos combustíveis ainda não tem uma saída razoável, né? Não existe nada concreto em relação a isso por enquanto, então estão havendo negociações. O CEO da Petrobras foi no Congresso na semana passada, então a gente está vendo uma movimentação interessante a respeito desse tema. No ano que vem tem eleições, então a volatilidade ela é esperada, enquanto que no caso da PetroRio, é uma empresa que, ao meu ver, é a empresa mais eficiente hoje de exploração e produção na América Latina. Não é à toa que é a empresa que tem o custo mais baixo de extração de petróleo, a cerca de $14 por barril. Então, eu vejo como um cenário de growth puro, né? Uma tese de investimento aí, onde a gente está investindo numa empresa que está sendo negociada a múltiplos atrativos e que no médio e longo prazo, aí, 3 a 4 anos, pode mais do que dobrar a sua produção. É coisa que a gente não vai conseguir enxergar na Petrobras, né? A PetroRio é uma empresa que tem um tamanho aí 100 vezes menor do que a Petrobras, mas justamente por conta disso tem uma possibilidade de aumentar significativamente a sua produção. Tá? Então são teses de investimento diferentes, mas a gente acredita sim num potencial upside maior para a PetroRio por conta dessas oportunidades, inclusive do desinvestimento da própria Petrobras.